Quais os riscos e os benefícios dos implantes hormonais? Eles são conhecidos como chip da beleza. A Anvisa liberou o uso, porém, com algumas restrições, com alguns critérios. Agora, para quais casos eles são indicados? E o implante pode ajudar ali nos sintomas da menopausa? Dúvidas que a gente vai tirar agora com a ginecologista e médica da mulher, Janaína Borges. Janaína, mais uma vez, obrigada por ter vindo, tá? Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E vamos falar dos implantes que geram muita curiosidade, né? Afinal de contas, o que eles são? Os implantes, nós chamamos eles de pellets, parece um comprimido. E eles são apenas uma via da reposição hormonal. Existe a via oral, a via transdérmica, que pode ser o gel ou o adesivo, e existe a via através dos implantes hormonais. E aí a gente teve uma polêmica no ano passado justamente por causa do uso indevido? Justamente. O ano passado nós ficamos com uma proibição de colocação dos implantes durante o mês de outubro todo. Por conta do uso indevido dessa via. Foi feito a dose inadequada e a combinação inadequada de vários hormônios em algumas pacientes e isso acabou trazendo alguns riscos e algumas complicações. E aí, por isso, o implante ficou suspenso durante esses 30 dias, mais ou menos. E você falou que ele é como um comprimido e não pode fazer a combinação dos hormônios no mesmo chip. Tem que separar todos? Isso. Nós temos os hormônios, eles vêm separados. Cada implante é de um hormônio. Os hormônios não vêm juntos no mesmo implante. Então, tem um implante para o estradiol, um para testosterona, um para gestrinona. E aí, de acordo com a fase que a paciente esteja, com o caso clínico dela, com a necessidade dela, a gente vai combinando esses hormônios e a dosagem específica. Por isso que é uma via individualizada. O que você precisa não é o mesmo que eu preciso. Exato. E aí, no caso, quais são os critérios agora? Lembrando que você pode participar dessa conversa com a doutora Janaína, tá? 99897.000 é o meu WhatsApp, pode fazer pergunta. A Sueli já perguntou, a Márcia também, já vou trazer. Quais são os critérios agora, Janaína? Hoje, até o ano passado, esses implantes ainda eram colocados para uso estético. Agora, eles são liberados para tratamento de doenças. Endometriose, miomatose, tensão pré-menstrual, sintomas da menopausa. Então, para todos esses critérios, os implantes são liberados. E o que a gente faz é preencher um termo de consentimento com a paciente, com os dados pessoais dela, mais as dosagens e quais hormônios nós vamos colocar. Esse termo é enviado para o laboratório que fabrica os implantes, o farmacêutico olha, confere e aí depois esses implantes são enviados para colocação naquela paciente. Você falou das doses que estavam sendo ali, segundo o que foi apurado, doses muito elevadas de alguns hormônios. Efeitos colaterais como, por exemplo, eu vou citar um deles, infarto. Houve abuso de algumas substâncias, de testosterona, oxandrolona, que são esteroides anabolizantes. E principalmente em mulher a gente tem um limite normal para o corpo da mulher desses hormônios. Quando você ultrapassa esses limites, é que aparecem os efeitos colaterais, alguns mais graves, como esse do infarto, outros menos, aumento de pelo, espinha, aumento de clitóris, engrossamento de voz, e alguns desses são irreversíveis. Não volta. Não volta. Não volta mais, né? E aí todas as mulheres, podem usar ou não? Que tem essas doenças que você citou, Sim. como a endometriose, que são cada vez mais casos, né? Hoje está muito comum o diagnóstico de endometriose. A gestrinona, que é um dos tipos dos implantes que a gente tem, é uma das melhores opções terapêuticas para o tratamento da endometriose. Se a mulher não tem contraindicação para fazer reposição hormonal por qualquer outra via, ela pode usar a via dos implantes. E aí ele tem um tempo para ser usado? Por exemplo, já definiu ali, né? Você definiu, olha, precisa do estradiol, precisa um pouquinho de testosterona. Aí qual é o tempo de uso? Ele é absorvível, não? Hoje nós temos dois tipos de implantes. Os implantes que têm duração de 6 meses. Esses são absorvíveis. É uma média de mais ou menos 6 meses, passou esse tempo, ele dissolve e aí está na hora da gente fazer a recolocação. E tem os implantes que são anuais. Esses, passou um ano, a gente faz toda a reavaliação da paciente e aí a gente recoloca. Esse de um ano a gente precisa retirar quando é finalizado esse tempo. Deixa eu trazer algumas perguntas das nossas amigas para a doutora Janaína. A Márcia, que foi uma das primeiras a trazer pergunta, ela entrou na menopausa há mais ou menos 4 anos e ela contou o seguinte: ai, Mônica, eu escutei falar que faz mal à saúde, chega a causar câncer, e aí ela não está fazendo reposição.
me parece que ela está passando mal por causa dos sintomas, né? E aí, isso é verdade, não é? O que que ela faz? Esse é um mito que veio por conta de um estudo que foi realizado há quase 20 anos atrás, e na época, os hormônios que eram utilizados naquela época eram os hormônios do xixi da égua. Era o que tinha para ser usado naquela época lá. E nesse estudo, que foi feito com muitas mulheres, foi observado que as mulheres que usavam esse tipo de reposição hormonal tinham um risco aumentado para câncer de mama. Foi daí que veio toda essa história de que o hormônio causa câncer. Na época foi suspensa a reposição, muita gente deixou de prescrever, só que hoje, graças a Deus, a gente já não utiliza mais esse tipo de reposição hormonal. Hoje a gente tem preferência pelos hormônios bioidênticos. Com eles, o hormônio bioidêntico ele é idêntico ao que o nosso corpo produz, então tem muito menos risco, muito menos efeito colateral, e esse risco de aumentar câncer, ele não existe. Porque também está ligado ao estilo de vida ali, né? O câncer, principalmente o de mama, está muito mais ligado à obesidade e sedentarismo do que ao próprio uso de hormônio. Deixa eu trazer mais amigas nossas, a Xuxa, que está lá no Santo Inácio, ela falou que está na menopausa. Mas tem muita energia para trabalhar, namorar. Está na média, ela pergunta? Está na média. Aí, essa é uma dúvida também muito comum, que muitas pacientes falam, não tenho sintoma, preciso repor, fazer a reposição hormonal? O que eu explico é que, assim, a gente tem que pensar lá na frente. Quando você não faz a reposição hormonal, você acelera o risco de desenvolvimento de osteoporose, o seu risco cardiovascular aumenta e aumenta o risco de demência, porque o hormônio te protege dessas 3 principais coisas. Aí a Elânia pergunta o seguinte, quem teve AVC hemorrágico, pode usar o implante ou é preciso um pouquinho de critério aí também? Depende do tempo, não é uma contraindicação absoluta, depende do tempo que ela já teve esse AVC. A gente prioriza as outras vias, porque como o implante é uma via de 6 meses de duração, é um período muito longo, se ela tiver alguma coisa, não tem como a gente retirar esse implante. Tem que esperar o implante acabar. Então, a gente pode reintroduzir a reposição para ela com o hormônio bioidêntico, não pode ser oral, mas precisa saber de quanto tempo que foi esse AVC dela. É interessante isso que você está trazendo para a gente, essas vias, né, para reposição hormonal. Por exemplo, comecei com um chip. Foi legal, mas não foi tão bom assim, né? Eu posso trocar por outra via depois? Isso pode ser feito nesse caminho, nesse processo, que não é curto, né? É longo. É longo. Menopausa é longa. Muitos anos. O que eu sempre explico para as pacientes é assim, você não é obrigado a ficar na mesma via para sempre. Você pode escolher uma via, se você não se adaptar com aquela via, você pode trocar por outra em qualquer momento da sua reposição. Então não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque inclusive aqui, olha, a Fabiana Vilaça, lá do Santa Rosa. Oi, Fabi, um beijo para você. Ela falou que usa o hormônio de adesivo, porque está na menopausa. Por quanto tempo devo usar ele? Hoje não tem limite máximo para tempo de reposição hormonal, ainda bem. Antigamente a gente tinha um tempo máximo de limite de até 5 anos. Hoje, com os hormônios bioidênticos, enquanto a mulher estiver bem, sem contraindicação, a gente mantém o hormônio. E aí é preciso entender também que só a reposição hormonal pode diminuir aqueles sintomas que vêm, mas é preciso também ali, como a gente viu na matéria da corrida, um esforço pela saúde, né? Sim. A reposição hormonal, ela responde melhor quando você faz a associação de todas essas outras coisas. Dieta, atividade física, reposição de suplementos e vitaminas. Você vai ter uma melhor resposta da reposição e uma diminuição dos sintomas. Essa é a doutora Janaína Borges, ela está aqui com a gente hoje, falando sobre os implantes hormonais, reposição hormonal. Tem dúvida? Porque ela falou, é para uma série de doenças. A gente tem a endometriose, não é uma doença, mas é uma condição feminina que é a menopausa. O que mais que você falou? Miomatose. Tensão pré-menstrual. Tensão pré-menstrual. Então, olha, pode fazer sua pergunta que já eu volto com a doutora Janaína, tá? Gente, hoje nós estamos conversando sobre esse assunto que, né, muitas amigas nossas do Você se interessam, que são os implantes hormonais e a reposição hormonal. E eu estou recebendo hoje a doutora Janaína Borges, que é ginecologista, médica da mulher e que conhece bem todo esse universo. Agradecendo a você, estava mostrando aqui para a doutora Janaína a participação expressiva, né, Janaína? Tem muita dúvida. Tem muita dúvida. E a gente vai tirar a dúvida de vocês. Tem uma amiga nossa, a Luciana, lá do Granada, ela quer saber o seguinte, como é colocado? Inclusive a gente está mostrando, ele é mais ou menos assim mesmo, Isso, né? Ele é bem parecido com esse daí. É colocado com anestesia local, embaixo da pele aqui do bumbum. E aí a gente empurra ele com o trocáter, faz um curativo, fica 48 horas com esse curativo e depois é vida normal. Vida normal, né? Vida normal. A Patrícia do bairro Jardim...
do Jardim Patrícia, está com 44 anos. Já pode começar a reposição hormonal antecedendo a menopausa? É uma dúvida incomum das amigas aqui também. Isso pode ser possível? Sim, é como se fosse uma prevenção da menopausa. Porque se a gente não espera começar todos os sintomas para iniciar essa reposição, a transição para essa fase de menopausa ela é menos sofrida. E nós mulheres, depois dos 40, todas nós já vamos ter uma diminuição na produção de alguns hormônios. O que a gente faz nessa fase antes da menopausa, que a gente fala que é a transição, é fazer a reposição, não de todos os hormônios, só dos que estão deficientes e na dosagem que ela precisa. Porque ela ainda vai ter um pouco de produção pelos ovários, mas já vai estar diminuída. E a gente só repõe essa porcentagem que está diminuída. E aí é a dúvida lá da Angelita, do Shopping Park, está com 47 anos, então já pode, né, olhar isso aí, viu, minha amiga? Aí a Adriane Rosa, ela contou que tem prolactinemia. Ela gostaria de saber que tipo de hormônio ela pode utilizar, já que a gente está falando dessa reposição do implante. Na hiperprolactinemia é o excesso da produção da prolactina, que é o hormônio responsável pela produção do leite. Nesse caso, o tratamento que a gente faz é bloquear o excesso da produção dessa prolactina, não é reposição hormonal que é feito. Ah, tá. Entendi. E aí a Sueli contou que tem 65 anos, toma um medicamento que eu já passei aqui, né, para a doutora Janaína, e ela falou o seguinte, que de vez em quando ela para por vontade própria de tomar, tá com os hormônios bagunçados. E aí ela falou do calorão que ninguém merece. A reposição hormonal ajuda, e eu preciso contar para vocês que eu vi uma matéria domingo que está chegando um medicamento que vai poder resolver esses fogachos. Sim. Nem todas as mulheres têm os fogachos como sintoma da reposição hormonal, tem algumas sortudas que não têm. Não tem tempo para eles passarem, igual ela ainda está aí com mais de 10 anos de reposição e ainda tem sintoma. A média é que eles durem de 5 a 10 anos, mas tem mulher que vai durar por muito tempo. Hoje o que a gente tem de efetivo para melhora dos sintomas do fogacho realmente é a reposição hormonal. Mas tem mulher que não pode fazer reposição hormonal. Sim. Nesses casos, a gente tem algumas outras medicações que aliviam bem, mas vai chegar aí, esse é um medicamento que já está liberado para uso nos Estados Unidos, é um medicamento que não é hormonal e que promete aí aliviar até 80% dessas ondas de calor dessas mulheres. Nossa, para as nossas amigas isso vai ser um espetáculo, vamos aguardar. A Mara, lá do Jardim Europa, ela tem 56 anos e ela entrou na menopausa com 39, é uma menopausa precoce. Hoje ela sente muito calor e fraqueza. Ela pode fazer alguma coisa agora nessa fase da vida? Quando a menopausa acontece antes dos 40, a gente chama de menopausa precoce. E é a pior menopausa que existe, porque normalmente é a que mais tem sintoma e a mulher vai ficar muitos anos da vida sem a produção hormonal. Hoje a gente tem uma janela de oportunidade que são até 10 anos, que se você não começou a reposição hormonal durante esse período, você precisa avaliar essa paciente, principalmente em relação ao risco cardiovascular, para saber se o risco que ela tem de começar a reposição hormonal nesse momento não é maior do que o benefício que essa reposição vai trazer para ela. Não é proibido. Pode ser que ela ainda possa fazer, mas precisa fazer essa avaliação, principalmente cardiovascular. Uma queixa muito comum entre as mulheres que estão nesse período é em relação à libido, né? O desejo sexual que vai ali caindo bastante, né? E a Betânia contou pra gente que está assim e está afetando o relacionamento dela. E aí a reposição hormonal pode ajudar nesses casos? Pode muito. Libido, a gente reforça isso várias vezes, que não é somente, a causa não é somente hormonal. Ela é multifatorial, envolve várias outras coisas, mas quando você faz a reposição hormonal para essas mulheres que estão na menopausa com os hormônios muito baixos, melhora substancialmente. Nessa fase a gente repõe principalmente o estradiol e a testosterona. São dois hormônios que você tem que trazer para o nível normal para a paciente voltar a ter uma melhora dessa libido dela. E aí outra coisa que perguntam também, é uma dúvida minha, a gente está falando do chip, né, desse dispositivo, ele é oferecido na rede pública? Infelizmente não. Aí fica difícil, Janaína. Infelizmente não, e tem muita mulher que precisa. Infelizmente só tem pacientes que só melhoram os sintomas com os implantes hormonais. Tá vendo? A gente tenta as outras vias, tenta a via oral, gel ou adesivo e elas não melhoram. Pela disponibilidade do hormônio. No implante, como ele já é por baixo da pele, a entrega do hormônio é melhor. Então, a gente consegue atingir um nível sanguíneo melhor e os sintomas eles melhoram mais rápido.
Então, tem algumas pacientes que, infelizmente, só com implante. Entendi. E não tem na No rede SUS, pública não. de saúde, apesar de todos os impostos que a gente paga, não é? Aí a Eni, que está lá no Jardim Europa, adorei sua pergunta, viu, Eni? Porque é também uma queixa comum a falta de memória, o esquecimento, parece que dá um branco, assim, você fala, onde é que eu tô? Meu Deus do céu. Ela quer saber se tanto pelo adesivo ou pelo implante dá uma melhora nessa questão do esquecimento. Tá, isso é super comum, tem nome, inclusive, chama brain fog, que é isso. Exatamente. Você fica a mente avoada, aquele nevoeiro mental, você esquece as palavras e isso acontece devido à falta dos hormônios. Independente da via, você vai ter melhora em relação a essa queixa específica, seja no adesivo, no implante, vai ter sim. A Rosane, que está lá em Uberaba, vai viver um momento ímpar esse ano, que ela vai fazer 60 anos. Ó, quero ir para a festa, viu? Tomou hormônio durante 7 anos, aí foi parando aos poucos. Pode voltar a tomar se ela estiver sentindo alguma coisa? E essa reposição hormonal para a mulher, ela tem um prazo? Por exemplo, chegou aos mais de 60, 70, para? Como é que é isso? Pode voltar a tomar sim, e hoje não tem limite máximo de tempo de uso de reposição hormonal. Enquanto você estiver bem, sem sintoma, a gente mantém a reposição. O que vai acontecendo com o passar dos anos é que a gente vai diminuindo a dose, mas você mantém para te proteger de osteoporose, risco cardiovascular e de demência. A Sandra falou que nunca fez, mas assim, libido foi embora e não pode fazer reposição hormonal. O que ela pode fazer? Tem os fitoterápicos que ajudam mais ou menos, não é igual a reposição hormonal, mas já dá uma melhorada. E em relação ao libido, principalmente que a gente recomenda muito, é a questão da terapia, né? Que também pode ajudar. Pode ajudar no caso dela. Agora precisa saber se ela realmente tem uma contraindicação, porque às vezes a mulher acha que tem, que não pode, fez, né? E na verdade ela até pode. Olha, é um tema interessante, eu preciso agradecer a você e as pessoas aqui que participaram. Olha, a Soraya Pontes, lá do bairro Integração, eu tenho aqui lá de Nova Ponte, a Célia, um beijo, a Sandra do Fundinho, a Marta do São Jorge, a Eliana do Tayamã, muito obrigada pela participação e por acolherem aqui essa nossa convidada especial de hoje, a doutora Janaína Borges, que é médica da mulher, com a gente trazendo todos esses esclarecimentos. Obrigada, Janaína. Obrigada a você. Bom restinho de semana, tá? E volte sempre. Ah, sempre.